noite. Bom dia! Aí, gostei de ver. Muito bom dia, pessoal. Obrigado por todo mundo que já está aqui com a gente. Esse evento especial, muito fantástico. Eu fiz a minha apresentação aqui, vocês estão vendo aí, né? Vai ter quem está acostumado... Vamos fazer uma pergunta antes. Quem já me conhece aqui, só para eu ter uma ideia? Pô, bastante gente. Essa é a segunda maior audiência para que eu faço uma palestra, né? Não é porque eu sou bom, não, é porque eu sou amigo do Felipe, e o Felipe faz os melhores eventos. Aí ele me chama e eu venho aqui, né? Obrigado, Filipão, aí, parabéns pela organização do evento. E é isso. Turma, eu coloquei aqui, quem acompanha minhas lives sabe que normalmente eu faço, a thumb eu faço meio que clickbait, né? Não é aquele clickbait maldito que te chama para um negócio nada a ver, mas eu coloco ali alguma coisa para chamar atenção e tal. E a hora que eu fui montar essa apresentação, eu não tinha como não falar da FTX, porque é uma coisa que acabou de acontecer, né? Só que eu vou mostrar para vocês um lado um pouquinho diferente do que está descrito no título. O título está dizendo aqui, né, o que vem depois do maior escândalo, e eu já vou mostrar de cara que, pelo menos na minha opinião, isso não é o maior escândalo do mercado cripto, ou alguma coisa assim. Aqui tinha uma brincadeira que eu ia fazer com vocês, mas o Felipe, para variar, me ferrou, né, porque ele gosta de fazer isso comigo. E ele falou, Marcelo, faz um negócio aí com a turma, não sei o quê, que era essa história dos papeizinhos aí embaixo. Aí eu preparei tudo para fazer, o que o Felipe fez comigo, fez antes de... Acontece. Na outra vez lá no BitSampa, eu ia fazer uma piada também, o pessoal, o JR da CryptoBR também roubou minha piada, tá? Então tá difícil. Mas tudo bem, tá tudo bem. A gente continua amigo mesmo assim. Vou dar uma pulada rápida aqui. Ó, tinha uma pegadinha aqui, ó, que era isso aí, ó. Era uma brincadeira, mas vou para lá. Deixa para outro dia isso aqui. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar aqui com um breve histórico para vocês do como é que a gente chegou até o ponto que a gente está agora, né? Pelo menos mais recente. A gente está dentro de um bear market, talvez um dos maiores bear markets do Bitcoin, da forma que está acontecendo, das criptos de forma geral, né? A gente já faz mais de um ano que a gente entrou em bear market, né? Que a gente fez, pelo menos que a gente fez topo, né? A gente vai descobrir que a gente entrou no bear market um pouquinho depois, mas que a gente fez topo faz mais de um ano, né? O topo histórico foi em novembro de 2021. Nesse momento, o Bitcoin acumula, né, com os preços atuais, uma queda de 75% do topo. Muita gente vai dizer, nossa, né? Aliás, a pessoa do mercado tradicional adora falar, lá, vocês que são da criptomoeda, isso não vale nada, vai a zero, eu falei que não valia nada, tal. Só que eles ignoram toda a alta que a gente teve antes, né? Para quem chegou depois, obviamente, né? Se você entrou no mercado cripto ali nessa época, né? Um pouquinho antes de novembro de 2021, até um pouco para frente também, você está perdendo bastante, né, na sua compra, você está com um prejuízo grande, mas quem começou antes lá, principalmente antes de 2020, ainda está com bastante lucro, né? O pessoal que tem gente, eu mesmo ainda tenho posições que estão com mais de 120, 130% de lucro, que eu comprei lá, Bitcoin a 6 mil dólares, a 7 mil dólares, né? Esse mercado chegou a valer quase 3 trilhões de dólares, chegou em 2,9 mais ou menos. Eu coloquei um valer aí, se vocês repararem, né, entre aspas duplas ali. Por quê? Porque quem acompanha meu canal, com as coisas que eu falo, sabem que eu não... Essa história de market cap, para mim, é uma grande balela, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto, porque as coisas não valem o que falam que vale, né? O market cap, quando a gente fala, é o cálculo simples de quanto está o Bitcoin hoje pela quantidade de Bitcoins que a gente tem, mas na prática, essas informações são meramente informativas. Porque se todo mundo colocasse os Bitcoins à venda, o preço ia despencar e não valeria 3 tri. E a gente está vendo isso acontecer, inclusive. Né, todo mundo, por que o preço do Bitcoin caiu tanto? Porque está todo mundo vendendo, o preço está caindo e o market cap está caindo também. Né, então, eu só coloquei essa informação aí para a gente ter essa noção. Né? E, atualmente, o mercado vale, de novo, 840 bi. Mas assim como, só para complementar esse ponto, assim como se o Elon Musk chegasse lá e falasse assim, eu vou vender todos o meu 1 trilhão, será que ele está quase 1 trilhão de dólares, eu vou vender tudo, ele não conseguiria ter esse 1 trilhão, ele tem coisas que são avaliadas em 1 trilhão, né? E a gente vê essa queda do mercado, e é importante a gente ter isso logo no começo aqui do que eu quero falar para vocês, porque não saiu 2 trilhões do mercado, não foram queimados 2 trilhões do mercado. Porque eles nunca chegaram a entrar no mercado. Né? Uma coisa que eu falo bastante, né? Muita gente tem uma informação que eu julgo errada, dizem o seguinte, precisa para o Bitcoin, hoje está valendo 17 mil dólares, o Bitcoin vale uns 300 e poucos bilhões, então precisaria entrar mais 300 bilhões no mercado para o Bitcoin dobrar de preço. Essa é uma métrica que muita gente usa. Quem que já ouviu isso aqui?
que precisaria entrar 300 bi para o mercado dobrar, né? E a gente sabe, né, pelo menos o que eu sempre falo nos meus conteúdos, nas minhas lives, é que isso não é verdade, né? Você não precisaria de tanto dinheiro para o mercado dobrar, porque simplesmente precisaria que o preço dobrasse para o mercado dobrar, e é por isso que eu falo que isso não vale tanto assim, e que esse número é um número que, na verdade, não importa. Mas, vamos lá. A gente teve a quebra da FTX há 2 semanas aí, mais ou menos. Acho que nem sei se já deu 2 semanas, mas foi agora. Está todo mundo acompanhando isso de perto. Aqui eu coloquei só uma lista desde 2019 para cá, só das maiores quebras de corretoras. Então, a gente teve lá em 2019 a Cryptopia, perdeu 16 milhões. Em fevereiro de 2020, a Fcoin, 130 milhões de dólares. Ainda em fevereiro, quebrou a ACX com mais 15 milhões de dólares. Em novembro de 2021, a Blockchain Global, mais 15 milhões. A Rodonaut, em agosto de 2022, mais 193 milhões. Aqui em julho, a ZipMax, 53 milhões. A Voyager Digital, em julho, também, 1,3 bilhões de dólares. A Three Arrows Capital, 3,5 bi. E essas aqui, agora que eu já estou falando de julho, já tem a ver com a UST, né? Foi logo depois da quebra da UST. Isso já são consequências. Como assim, como a gente vai ver algumas da FTX agora, essas foram consequências aí da época da UST. A Babel Finance também, 280 milhões. A Celsius, uma das maiores que tiveram problemas recentes aí, foi 1,2 bi de dólares. E a FTX estava avaliada em 9 bi. Tem gente que está falando que é 50, tem gente que está falando que é 10. Na prática, um pouco dessa informação entre 10 e 50, porque quando eles foram fazer lá o processo de falência, né, que tem que um documento que eles têm que entregar lá para o processo de falência, ele tem que colocar lá a faixa de valor em que aquela falência se refere, né? E essa faixa você tem de 0 a 10 e de 10 a 50, por isso que está lá 10 a 50, e tem muita gente que fala que é de 10, talvez possa realmente ser 50 bi, mas ainda não se sabe, né? A gente ainda vai descobrir isso mais para frente. E a gente tem os maiores eventos de quebra, de coisas parecidas com o que a FTX passou, né? Que foi, por exemplo, a Mt. Gox, em 2014, uma corretora lá do Japão. 850 mil bitcoins foram roubados na época. Né? Isso daria, na época, com um bitcoin mais ou menos uns 600 dólares, daria uns 510 milhões de dólares. Né? Hoje seriam 14 bi. Então, comparando em bitcoins, talvez a Mt. Gox em bitcoins foi maior do que o evento da FTX atual. Né? Aí depois teve a Quadriga, não sei quem já assistiu aí, mas no Netflix tem lá, eu não lembro agora, A Caça ao Rei das Criptomoedas, é uma coisa assim, o nome chama do seriado. E conta a história da Quadriga CX, que era uma corretora do Canadá, que também teve problemas lá. Aliás, acho que o da Quadriga é bem parecido com o que eu acredito que a gente vai ver do Sun agora, da FTX. Né? Em maio de 2022, a Terra Luna quebra. Muitos de vocês devem ter acompanhado isso na época. A Terra Luna chegou a valer muitos bilhões, a UST tinha quase 20 bi. Né, e a gente teve a quebra disso, e esse também tem algumas características muito parecidas com a FTX agora. Né? E a FTX agora que a gente já viu. Opa, peraí, é esse aqui. Opa, voltar. Aí. Só para a gente ter uma noção, e aí é o que eu quero trazer mesmo hoje para vocês, é isso. Essa setinha está enquanto foi a quebra da Terra Luna. Por que eu estou falando isso aqui agora? Tem muita gente que está dizendo o seguinte, esse problema da FTX começou com a Terra Luna. Foi a culpa da Terra Luna que começou a quebrar lá e tudo mais. Né? E eu estou mostrando essa seta aí para mostrar para vocês justamente o seguinte. Não foi ali que começou. Se você pegar aqui, começou aqui em cima. Né? A queda já tinha começado. A Terra, obviamente, foi mais um empurrão. Né? Um empurrão grande, forte, que foi um dos maiores aqui. Mas a gente já vai ver no próximo aqui. Então, a Terra Luna chegou a valer 140 bi, isso aqui segundo dados do CoinMarketCap, tá? Em valor de mercado. Chegou a valer 140 bi de dólares. Né? E o ST chegou a valer aí 18,7 bi de dólares aí na máxima. Isso já com certeza faria com que, se você considerar que esses dois ativos foram a zero, né, é muito maior do que o caso da FTX. Então, de novo, por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou querendo mostrar para vocês que esse caso da FTX não é tão grande assim. E eu estou vendo muita gente muito nervosa, porque isso é o maior evento cripto, porque quebrou. Cara, foi uma corretora que quebrou porque tinha um cara muito filha da puta, desculpem o palavrão, que fez sacanagem com todo mundo, isso está ficando provado. Né? E muita gente, óbvio, quem perdeu dinheiro sofre com essa situação,
Mas isso é uma consequência natural de mercados, sempre vai ter alguém tentando tirar proveito dos outros, sempre vai ter empresas que vão agir mal, muita gente pedindo regulação, mas a regulação não resolve esse tipo de atitude aqui. O SAM iria fazer errado com regulação ou sem regulação, né? Então, o meu objetivo aqui é pôr isso em perspectiva para vocês, né? E aqui, olha, e aí mais uma perspectiva, essa aqui é a queda da FTX. Olha o tamanho que foi a queda da UST, depois da UST, pelo menos, é o tamanhozinho que é da FTX. O Bitcoin caiu bastante, principalmente para quem está dentro do mercado, 25% de queda é muita coisa. Dói bastante para quem está aqui. Mas eu estou colocando essa informação também porque, na minha opinião, o mercado se comportou até bem demais. É óbvio, a gente já estava com 70%, 65%, 70% de queda do topo. E aí, quando vem um evento grande desse, você tem uma queda acentuada, mas proporcionalmente a tudo que a gente já viu nesse bear market todo, não é tanta coisa assim, na minha opinião. É importante, é um evento mega importante, isso vai mudar muita coisa, como o Rodrigo estava falando, mas eu acho que o mercado cripto está se comportando muito bem. A gente vai chegar agora onde eu quero. Então, a culpa é da Terra, UST? A gente já estava, como eu estava mostrando ali, abaixo do topo 40%. A Terra Luna, na minha opinião, foi só a primeira grande vítima do que eu acho que trouxe a gente até aqui. E o que foi que trouxe a gente até aqui? Esse é o topo do Bitcoin, novembro de 2019. O que acontecia exatamente nessa época? Inflação dos Estados Unidos registra a maior alta em 31 anos, 6,2% de inflação. É isso que trouxe a gente onde a gente está. Porque foi por causa desse indicador, que é um indicador de inflação americana, e muita gente, principalmente os criptos mais maximalistas, né, não gostam, falam que a moeda fiat não presta e tal, eu até concordo, mas quando a gente fala de preço de Bitcoin, e infelizmente a maioria de nós se importa com o preço, ainda que a gente acredite no Bitcoin, eu principalmente tenho Bitcoin, entre outras coisas, para me proteger de uma série de coisas, inclusive do Estado e tudo mais, mas a gente olha para preço, né, porque de qualquer forma é nosso patrimônio. E é importante saber por que as coisas acontecem, né? E o que aconteceu aqui foi que quando saiu esse número de inflação, nessa época aqui, já se falava que a inflação estaria alta. O Fed, nessa época, que dizia que não estava tudo bem, que era uma inflação conjuntural, que era só causada por causa da pandemia e tudo mais. E aqui, nesse ponto, começaram perdi a palavra aqui, mas começaram a especular. Começaram a especular que o Fed teria que subir juros, que foi o que aconteceu. O Fed iria começar a subir juros logo na sequência, né? Isso aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos. Eu tentei colocar aqui, o principal foco é aqui, ó, 2008 para frente. Né? Bitcoin nasce em 2009, começa a funcionar, vai ter preço ali em 2010, e é a partir daqui que a gente tem Bitcoin. Né? Então, o Bitcoin nasceu e viveu nessa taxa de juros aqui, ó, muito próximo a 0,25. Em 2016, começa um movimento de alta de taxa de juros de novo nos Estados Unidos, o Fed tentando diminuir o balanço patrimonial. Só para lembrar, nessa época que começou o Quantitative Easing, a criação do Bitcoin foi por conta disso, foi uma estrutura criada para tentar combater o poder dos bancos centrais mundiais. E nessa época aqui, os bancos centrais quiseram diminuir o tamanho do balanço e começaram a subir juros. E no finalzinho de 2018, que é onde está isso aqui dá acho que é 2,5%, se não me engano, de juros aqui, acontece um mini crash lá em 2018, quem estava no mercado deve lembrar. A bolsa cai bastante, Bitcoin cai bastante também na época, e tudo isso por causa da taxa de juros. Né? Isso aqui são as recessões americanas. Desde 1970, aí, essas faixas aqui são as faixas de recessão, né, os períodos de recessão. E a última recessão de verdade que a gente teve, porque tem a linha do Corona Crash, né, que é a última ali. Mas a do Corona Crash é um fator exógeno, né, uma coisa muito fora da curva. Ninguém imaginava que, por mais que se esperasse que pudesse ter uma pandemia, ninguém imaginava que ia acontecer como foi. Né, e ela durou muito pouco. Eu não considero ela uma recessão tradicional. Né, uma recessão tradicional costuma vir depois de uma série de outras coisas aí, como a gente está vivendo agora. E essa aqui foi a última que a gente viveu, que foi antes do Bitcoin. E tudo isso eu estou trazendo para vocês pelo seguinte, ó, isso aqui é o balanço do Fed. Para quem não sabe, o Fed imprime dinheiro como? Ele imprime dinheiro comprando títulos do mercado. Esses títulos são títulos basicamente do Tesouro. É o governo vendendo para ele mesmo.
Ele cria dinheiro do nada comprando os títulos que ele mesmo vendeu primeiro para as pessoas que são investidores, para financiar a sua dívida, e ele recompra esses títulos, entre outras coisas, né, tem título de curto prazo, longo prazo, para injetar dinheiro na economia. E o Bitcoin nasce aqui, né? 2009, mais ou menos, ó, quando eles começaram o quantitative easing, inclusive por conta do quantitative easing que foi criado o Bitcoin, né? Para quem lembra da história aí. E desde então o Bitcoin está vivendo num mundo onde se tinha $1 trilhão no balanço do Fed, e de lá para cá imprimiram 8. É isso? É 8 o último número, né? 8,4. Chegou a 9. Né? E agora está diminuindo. Então a gente está vendo a queda dos preços, o Bitcoin perdendo valor, porque começaram a subir juros de novo, o dinheiro está ficando mais escasso, porque eles estão diminuindo a quantidade, o balanço do Fed, ou seja, estão tirando o dinheiro da economia, e é por isso que a gente está vendo esse movimento todo. E aí eu volto, né? A UST não foi um fator sozinho, óbvio, tem ali erros do algoritmo, teve pessoas que entenderam que tinha uma falha ali e exploraram essa falha para causar o que causaram. Tudo aconteceu que realmente a UST quebrou pela falha sistêmica que tinha ali, mas isso acontece num ambiente onde a gente já tinha começado o bear market, a gente já tinha um problema econômico acontecendo, o dinheiro já estava mais escasso, e aí começa a quebrar as empresas que são mal geridas, os projetos que não são tão bons e tudo mais, né? E aí, a gente então hoje, né, depois de passar por tudo isso, a gente está vivendo um cenário que o Bitcoin nunca passou, que é a recessão, que vai começar. Nos Estados Unidos ela não foi decretada ainda, mas vai ser decretada em algumas semanas ou meses, essa recessão tende a ser decretada. A inflação já começou a cair por lá, os empregos já começaram a subir e outros indicadores relacionados à recessão já estão próximos de darem sinais de que a gente entrou numa recessão de novo, né? E, então, nesse cenário antigo, o Bitcoin sempre viveu num ambiente de impressão infinita de dinheiro. E é por isso que o Bitcoin sempre só subiu. E aí vocês vão ver, né, atualmente, muita gente gosta do Stock to Flow, muita gente acompanhava lá o Rainbow Charts do Bitcoin e outras N métricas que tentam prever preço do Bitcoin. E todas essas métricas, a média de 200 que nunca tinha sido perdida, seja lá qual for a métrica que vocês vão pegar, vocês vão ver que elas estão sendo quebradas, todas elas. Por quê? Porque o pequeno histórico do Bitcoin de 12 anos não contemplava esse cenário aqui. Pô, você só tinha dinheiro sendo impresso, dinheiro fácil na economia, juro baixo. Juro baixo significa que o dinheiro não vale nada, você deixar o dinheiro parado, você não ganha nada com isso, então é melhor investir. E é por isso que o Bitcoin subiu nesse tempo todo, né? Então, se ainda tem recessão pela frente, o pior está por vir, né? A gente não viu o pior ainda. E aí agora, né, eu fiz esse cenário todo negativo, né, para que todo mundo fique na página que eu acho que a gente tem que estar nesse momento, mas o Bitcoin não perdeu nenhum fundamento. A sua criação foi feita para combater exatamente a atuação dos bancos centrais. Foram os bancos centrais que imprimiram dinheiro e causaram inflação, são os bancos centrais que vão causar recessão e estão fazendo as criptos cair e o mercado ficar como está. A culpa é deles, o Bitcoin foi criado para combater eles, e o Bitcoin continua funcionando como ele foi projetado para ser. Um ativo que o Estado não consegue imprimir, um ativo em que as pessoas podem transferir de ponta a ponta sem precisar de um terceiro validando, que a gente pode fazer a nossa própria custódia, que seja inconfiscável e que nos dê liberdade. Isso continua acontecendo. O poder computacional do Bitcoin continua subindo. Ou seja, aqueles caras que colocam dinheiro na frente, que investem muito dinheiro nas mineradoras e tudo mais, estão cada vez mais comprando mais máquinas, continuando acreditando que o Bitcoin vai ser um ativo do futuro. Né? O Bitcoin, então, nunca foi tão seguro quanto ele é hoje. E o mercado hoje vive as consequências, como eu falei, da atuação dos bancos centrais. Resumindo tudo isso, apesar de todo o ambiente negativo, eu acredito de verdade que o que a gente está vivendo hoje é a maior oportunidade que a gente vai ter, provavelmente, nas próximas décadas. O Warren Buffett, ou grandes investidores, eles esperam por movimentos como o que a gente está vivendo agora, que é um movimento de recessão. O movimento de recessão é um movimento necessário para as economias. É preciso que uma economia cresça. Não é possível você crescer infinitamente. Vão ter momentos em que a economia vai precisar diminuir de tamanho. E a gente está vivendo isso agora. E esses são os momentos em que a gente pode comprar bons ativos, e eu coloco o Bitcoin na classe de bons ativos, espero que vocês todos também coloquem. Comprar esses ativos com muito desconto.
não é só Bitcoin, tá? Eu sou um pouco menos, não sou só cripto, eu gosto também de mercado tradicional e tudo mais. Eu acho que a gente está vivendo um momento para, inclusive, mercado tradicional, boas empresas, comprar boas ações e tudo mais. Mas o Bitcoin especificamente, com 75% de desconto, não dá para falar para vocês que não vai cair mais. O Bitcoin pode cair muito mais ainda. Mas, na minha opinião, a gente está vivendo de verdade uma oportunidade. Eu acho que essa janela vai demorar um tempo ainda para ser fechada, ou seja, vocês todos terão tempo ainda para se expor a bons preços e vão poder, com certeza, colher os frutos lá na frente. Então, hoje é o momento da gente plantar. Apesar do cenário ser muito negativo, as coisas que eu mostrei aqui para vocês causaram o que a gente está vivendo hoje, mas o momento é de plantar, o momento é para a gente olhar para os nossos investimentos, né, fazer um esforço extra, economizar um pouquinho mais de dinheiro e investir agora, né, pensar em investir agora, não esperar para depois. E se vocês fizerem isso, vocês não vão ser aquela turma que só chegou hoje. A gente tem bastante gente aqui, apesar do bear market, né, mas muitos de vocês talvez começaram com o Bitcoin quando ele estava subindo, porque ele só chamou a atenção de vocês quando ele estava subindo, ou as criptos estavam subindo. E vocês estão tendo a oportunidade hoje de serem os futuros milionários no futuro, ou pessoas que têm uma condição de vida muito melhor porque plantaram no momento correto. E eu acho que hoje é esse momento. Então, para concluir aqui, quem ganha e quem perde com o evento da FTX, né? O mercado cripto perde em reputação, principalmente para quem é do mercado tradicional, perde em confiança para muita gente, e a gente vai ter regulação. A regulação vai aumentar. Os estados vão tentar invadir a área das criptos de uma forma mais agressiva. Mas isso, de qualquer forma, como eu sempre falei, isso é inevitável, isso iria acontecer de qualquer forma. Mas a gente ganha com a descentralização. A descentralização sai vencedora dessa história. O Karnak estava falando de DeFi agora há pouco. E as finanças descentralizadas serão o futuro. Eu já dizia isso há muito tempo antes, que eu acho que o futuro das finanças, de forma geral, serão as finanças descentralizadas. E a gente ficou provado nesse momento, inclusive quem acompanha projetos de DeFi ganharam valor, tem ganhado valor mesmo com esse bear market, né, tem se valorizado porque as pessoas estão cada vez mais entendendo a necessidade de ter os aplicativos de DeFi não perderam com o problema da FTX. As corretoras, todas as centralizadas, estão todas em risco, está todo mundo com medo, a gente está pedindo para vocês tirarem o dinheiro das corretoras, porque o risco é alto. E quem está em DeFi, quem está em descentralização não tem esse problema. E a gente ganha em transparência, como o Rodrigues bem falou no começo aqui, que vai ser um mercado muito mais transparente. E eu acho de verdade que tudo que a gente está passando agora é difícil, principalmente para quem está dentro do mercado, para quem está comprado, mas a gente está fazendo esse mercado ficar muito melhor. A gente vai sair daqui a alguns anos, olhar para hoje, lembrar olha, eu estive lá naquele dia no evento lá do Beach in Rio, vi um monte de coisa, e eu tive coragem de investir no momento em que ninguém acredita nisso. E eu olhei para trás e falei, puta, que bom que eu fiz isso agora. Né? A gente, de verdade, na minha opinião, está vivendo a melhor oportunidade para, talvez, das próximas décadas aqui nesse mercado. É isso, eu agradeço a todos vocês, esse era o meu recado. Obrigado, obrigado.